Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Estamos aqui novamente com o Cabrito Montes, dessa vez mostrando o deck, o UR Splinter Twin, que foi campeão, melhor dizendo, vice-campeão do GP Charlotte. Ele só não foi campeão porque aconteceu um probleminha na decklist dele e ele acabou passando por uma penalização aí, não pôde usar o side, então complicou a vida para ele, mas de qualquer forma é um grande resultado. E a gente está aqui para mostrar passo a passo exatamente como foi usado o deck nesse torneio. Quem não quiser assistir ou quem já conhece o deck, pula para o próximo vídeo, porque aqui vai ser um vídeo um pouquinho longo, que a gente vai explicar carta a carta e o porquê dela. Enfim, vamos começar pela base de mana. Base de mana, sem segredos, 4 Misty Rainforest, 4 Scalding Tarn. Ele optou por Misty Rainforest porque ele usa Stomping Ground como uma das Shocklands, exatamente para buscar Ancient Grudge, que a gente vai falar depois. Então, Fets, 4 Misty Rainforest, 4 Scalding Tarn, buscam qualquer terreno que ele tem. E o principal, Steam Vents, que é a Fat Land que dá azul e vermelho, que são as cores predominantes no deck. Como já disse, um Stomping Ground que dá um vermelho e uma verdinha. Essa Stomping Ground em algumas builds é substituído por Breeding Pool. Pelo mesmo motivo, mas aí é quase uma questão de gosto ou de ajuste da sua base de mana. Eu particularmente prefiro a Breeding Pool, mas o cara jogou com Stomping Ground, o deck é dele, ele é campeão, ele deve saber um pouco mais do que eu. Enfim. Depois disso vem mais 3 Sulfur Falls, que são Checklands, elas verificam se tem uma montanha ou uma ilha, e dão também azul e vermelho, que são as cores predominantes do deck. Logicamente, temos que trabalhar com ilhas. Ele coloca 4 ilhas básicas, nós vamos explicar o porquê depois dessa escolha. Uma montanha apenas, que ele precisa mais de fontes azuis do que vermelhas. Uma Desolate Lighthouse. Desolate Lighthouse é um terreno bastante interessante porque o Splinter Twin ele trabalha com relativamente pouca mana. 5 manas para ele, ele consegue jogar tudo que ele tem na mão. Então acaba que de repente ele ter um terreno na mão é pouco vantajoso. Então ele consegue aí, pelo custo de uma incolor, uma azul e uma vermelha, ele compra uma carta e descarta outra, reciclando a mão dele. Temos também um Ghost Quarter. Ghost Quarter, para quem não conhece, ele dá uma mana incolor, ou você sacrifica, você destrói uma land. E aí o controlador dessa land destruída busca um terreno básico no seu deck e coloca em campo. Ghost Quarter, eu já entrei em várias discussões com assim, bastante gente nos grupos de Magic por aí. Eu acho ele, contra o deck que necessita destruição de terreno, eu acho ele mais eficiente de certa forma do que o Tectonic Edge, que também está presente nesse deck, nós já vamos explicá-lo. Por quê? O field, assim, um match que é relativamente ruim, se você não conseguir vir com Blood Moon, nós vamos explicar logo mais, é Tron. E o Ghost Quarter, ele consegue destruir qualquer terreno do Tron antes dele se tornar uma ameaça, porque ele é instantâneo, ele não tem uma condição que o Tectonic tem, que é, no caso, vamos olhar aqui, usar a habilidade se o oponente controlar 4 ou mais terrenos. Isso que o Tectonic Edge faz. Ele dá uma mana incolor, aí você pode pagar uma, sacrificá-lo, aí você destrói uma land não básica. Só que você só pode ativar essa habilidade se o cara controlar 4 ou mais terrenos. Então o que acontece? Dependendo do contra Tron, é muito lerdo, porque o cara completou 3 terrenos, ele já baixou a carne, então aí foda-se se você baixou Tectonic ou não, já zoou o teu barraco. Eu achei interessante essa build dele usar uma de cada,
porque ambos têm vantagens e desvantagens, né? O Ghost Quarter, na verdade, você só vai trocar 6 por meia dúzia, que você vai destruir um terreno e vai trocar por outro. Contra decks como, por exemplo, assim, o Bloom Titan, que a gente vai fazer o Primer logo, ele é extremamente útil. Ao passo que o Tectonic, ele contra um Jund, contra um Junk, ele tira um terreno do cara e não dá, né? Naquele negócio que igual o Ghost Quarter de dar com uma mão e tirar com a outra. Então cada um tem sua vantagem e desvantagem. Eu achei interessante o fato dele colocar uma de cada. Então ele usa 23 lands e todas explicadas tranquilamente aqui. Agora vamos para as criaturas. A primeira criatura a gente coloca sempre por custo de mana aqui é o Green Lavamancer. Green Lavamancer, ele antigamente nenhum Twin usava. Os Twins eles tinham uma orientação um pouco mais combo. Só que agora, com tanto hate para combo, ele ganhou uma entonação também de agro. Então, dependendo contra quem ele está jogando, ele às vezes não tira, mas ele coloca o ataque em primeiro lugar ao invés de tentar ganhar combando. E o Green Lavamancer ele vai bem com essa mentalidade. Por quê? O que ele faz? Você paga uma vermelha, vira ele, exila 2 cartas do seu cemitério, ele dá 2 de dano ao jogador ou à criatura alvo. É uma carta muito boa. Até porque o Splinter Twin, tudo bem que ele tem os Snapcasters, mas ele tem 8 fetch. Tendo 8 fetch, depois que elas foram pro Grave, elas não servem para mais nada. A não ser alimentar nosso maguinho aqui. Então ele mata várias criaturas de 2 de resistência, assim, o que é muito bom. Ele consegue ficar dando fluxo de dano direto no oponente, esse 2 e pingo de 2 em 2. Eu já perdi jogos por causa dessa porcaria de Green Lavamancer, que eu tinha que me preocupar com as outras ameaças do deck, fui deixando quando eu fui ver, eu tinha me fodido para uma porra que dá 2 de dano todo turno. Então ele assim, é um singleton, é uma cópia só que vai, e é uma carta que é uma adição do caralho nesse deck. Bem, seguindo aí o custo de mana, custo 2, Snapcaster Mage. Quem joga de azul sabe que esse cara é igual raio pro deck vermelho, meu. Tem que ter. Às vezes eles colocam 3, às vezes eles colocam 4, mas ele está sempre presente aí nas listas de Splinterton. O que o Snapcaster Mage faz? Você paga uma incolor e uma azul. Você joga ele tem flash, ou seja, você pode jogá-lo com velocidade de mágica instantânea, e quando ele entra em campo de batalha, você pode dar flashback para uma instantânea ou um feitiço que está no seu grave. E o custo desse flashback é igual ao custo do feitiço. Ou seja, com 4 manas e aquele maldito remand que está no grave, você consegue reciclar as cartas que estão no seu cemitério. Você consegue puxar de volta e usá-las novamente. Ele é uma carta que, assim, de um tempo pra cá, ele passou de uns R$150 para 250. A galera até tá brincando que ele é o Tarmogoyf azul, porque o preço dele tá... Daqui a pouco vai chegar, se não relançarem, daqui a pouco vai chegar no preço do Tarmogoyf, porque ele é uma carta extremamente útil, ele é uma carta roubada pra caralho. E assim, já ouvimos várias declarações que não vão banir ele por um longo tempo. Então, jogadores azuis, fiquem felizes e tristes ao mesmo tempo, porque vocês, a longo prazo, vão ter que topar com o Japa. Vocês vão ter que comprar o Japa aí para compor o seu repertório de mágicas filhas da puta. Seguindo o custo 3 agora, aqui nós temos o core do deck. Nós temos o que faz o deck combar. Deceiver's Arc e Pestermite. Normalmente essas quantidades aqui, tem deck que usa 4 e 4, tem deck que usa 3 e 3, tem deck que usa 4 e 2, tem deck... Varia muito a quantidade deles. Mas basicamente, é muito poucas builds que usam menos do que 6 dos dois. Os dois têm funções parecidas, apesar de eles serem diferentes. O pessoal normalmente opta por ter mais Deceiver's Arcs, porque o 4 de resistência faz ele escapar de Lightning Bolt, que está presente aí em vários decks do formato.
O que o Deceiver's Arc faz? Ele custa 2 incolores e uma azul. Ele é uma criatura clérigo. Ele também tem flash, ou seja, ele também entra como se fosse uma instantânea. E quando ele bate no field, o que ele faz? Você pode escolher entre duas coisas. Ou você desvira uma permanente que você controla, ou você vira uma permanente que o oponente controla. Nós já vamos explicar por que isso comba. Vamos para Pestermite. Pestermite faz basicamente a mesma coisa do Deceiver's Arc. A diferença dela é que ela voa, ela tem 2 de poder, um pouquinho mais que o Exarch, porém ela tem um peido de vida, ela tem apenas 1 de vida. Ela também tem flash, ela voa, daí quando ela entra no campo você pode virar ou desvirar uma permanente. É basicamente a mesma coisa aí do Exarch. Tem diferenças muito sutis que fazem, assim, essas diferenças podem fazer bastante, assim, dá bastante diferença no resultado final. Nossa, a diferença da diferença no resultado final. Beleza, né? O cara fala bem pra caralho. Enfim, vocês entenderam. Antes da gente explicar o combo, eu só vou falar da última criatura que tem no deck, que é a Vendilion Clique. Ela só vai uma mesmo. Ela é uma criatura muito, muito, muito forte e cara. Ela foi relançada aí em Modern Masters 2, provavelmente o preço dela cai um pouco, mas eu duvido muito que ela vá custar menos do que R$100. Que ela faz? Ela custa uma incolor e 2 azuis, ela também tem flash, vocês podem ter percebido que quase tudo no deck tem flash, ou seja, ele tem muita característica de controle nesse caso aí, né? Então ela tem flash, tem flying, ela voa. Quando ela entra no campo, você olha a mão do jogador alvo, qualquer um, pode ser você, e você escolhe uma carta que não seja terreno, e se você fizer isso, esse cara revela a carta para todo mundo e coloca no fundo do Grimório. Depois ele compra uma carta. Quais são? São várias utilidades que a Vendilion Clique tem. Primeira, óbvia, ela é uma 3/1 voadora. 3/1 voadora é forte. Que ela entra no passe. Então, assim, 3/1 voadora que entra no passe. Só por causa disso, ela já seria uma criatura extremamente forte. 3/1 voadora, passe. O grande lance, essa terceira habilidade aqui, ela serve. Se você usar no seu oponente, ela serve basicamente como um Thoughtseize. Se eu escrever direito, ela serve como um Thoughtseize. Ela é um pseudo Thoughtseize para o seu deck. Por quê? Porque você também vai ter informação da mão do jogador alvo, você também pode tirar uma ameaça, só que ao invés de você perder 2 de vida, o cara vai comprar uma carta. E normalmente você usa Vendilion Clique, assim, lógico, tudo depende do jogo, mas a melhor hora de você usar contra um oponente é no final do draw step dele. Ele acaba de comprar uma carta, você vira suas 3 manas e olha a mão do cara, porque ela tem flash, ela pode entrar em qualquer momento do jogo. Então você olha o que o cara acabou de comprar. Outra vantagem é o seguinte, é esse you may, quer dizer, você pode, se você não quiser fazer isso, você simplesmente desencana e não usa, você não olha, puta, a mão do cara já tá fodida, foda-se, não vou tirar nada da mão dele. E você tem a informação do mesmo jeito e fica com um belo 3/1 em campo. A segunda função é um pouco mais difícil de você usar, mas é para caso, aí ela tem a função quase do Desolate Lighthouse, de fazer o quê? Vamos supor que você está lá com 60 terrenos na mão, né? Não digo 60 que não pode, mas enfim. Você está lá com 3 terrenos na mão, ferrado, precisa comprar logo o Splinter Team para combar. Você faz o quê? Faz da sua mão. Só que eu acabei de errar, né? No caso, você não pode ter terrenos que não vai adiantar nada, porque ela não deixa você pegar. Mas enfim, você está com qualquer outra coisa na mão que não é muito útil, que não seja terreno, você recicla. Você bota para baixo e tenta comprar o seu combo. Então você usa na sua mão, não é tão comum, mas ela tem essa função de qualquer forma. Bem, aqui nos Other Spells, pessoal, vamos começar do custo de mana mesmo, que depois a gente explica o combo. Acho que duvido que ninguém que está assistindo esse deck tech aqui, acho que a maioria já conhece, mas enfim, vou explicar o combo posteriormente, mas vamos lá. Lightning Bolt é aquela carta que todo mundo conhece, raio na vida e tal.
Nesse deck, ele além de entrar para a parte mais agressiva, ele também tem a função de matar criaturas chatas que estão te ameaçando enquanto você não comba. Então o raio é extremamente útil nesse deck porque ela tem essas duas funções aí. Próxima carta, Serum Visions. Serum Visions também aumentou de preço pra caramba. Uma mana azul, draw a card, scry 2. Você compra uma carta, depois organiza o topo do seu Grimório aí em duas cartas. Scry você pega, você olha duas cartas e escolhe qualquer uma para colocar no fundo ou no topo do seu Grimório. É uma carta boa? Não. Não é uma carta boa. Seria muito melhor ter Ponder ou Preordain. Ou ainda Brainstorm. Só que elas não são Modern. As duas primeiras, Ponder e Preordain, são banidas no Modern, enquanto Brainstorm nem é válida, porque ela só vale no Legacy. Então, quem não tem cão, caça com gato. A gente fica com Serum Visions, que é o mais próximo de organização do topo do Grimório que a gente tem. Aí, mais uma para complementar, que assim, é mais ou menos parecida, tá? As duas são Sorcery e tal. É Slay of Hand. Slay of Hand. Você olha duas cartas do topo do Grimório, você coloca uma na mão e a outra no fundo. Também serve para você organizar um pouquinho aí o topo do Grimório, mandar uma carta ruim que você não queira para baixo. Essa versão que tirou o segundo lugar aí, ela tem uma característica que normalmente os decks não têm. Eu vou começar a explicar a partir de agora aqui. Ela usa Spell Pierce no main deck. Normalmente os decks que tem Splinter tem, eles não colocam tanto. Normalmente eles usam 2 Spell Snare e tal, mas eu achei interessante a inclusão aí de uma anula de custo 1, até para proteger o combo e tentar fazer com que você não tenha tantas ameaças assim. Spell Pierce, uma mana azul, você anula a mágica de não criatura, a não ser que ele pague 2. Então aí, uma mana é um mini mana leak, basicamente, que pega só não criaturas. Também de custo 1, Spellsnare, o terror dos Tarmogoyfs. Lá, uma mana azul, anula a mágica com custo convertido igual a 2. Então ele consegue combater a maioria dos anulas aí, como Remand, Mana Leak, ele mata Lightning Helix, ele mata Tarmogoyf. Então tem assim uma infinidade de alvos para Spell Snare. Muita gente critica a carta, muita gente adora. No Legacy mesmo teve vários decks que mudaram um pouco, tiraram um pouco da curva 2 exatamente para escapar de Spell Snare. Então ela é uma carta do caralho que está aí presente no deck. Próxima carta, Remand. Remand também é uma carta que lança, relança, mas está com precinho lá em cima também. O que o Remand faz? Remand custa uma incolor e uma azul, uma instantânea. Ele anula o spell alvo. Porém, ao invés de ir para o grave, essa mágica volta para a mão do cara. Ela não chega nem a bater no grave, ela volta para a mão do cara e você compra uma carta. Por que ela é boa? No early game, logo no começo, ela é basicamente para você ganhar um turno extra. Por quê? Porque você não vai deixar o cara jogar a mágica dele, ele vai tapar os terrenos, não vai jogar nada, você vai comprar uma carta a mais, você ganhou um turno. Então, por isso que ela hoje é tida como um dos melhores anulas do formato Modern. Apesar aí, o Modern não tem os anulas tão bons assim, mas o Remand está no topo. Mas não porque ele é um anula, mas porque ele é um draw que atrasa o cara. Ele é muito presente nos decks de combo, que é o nosso caso. A novidade aí do deck fica nessa carta aqui. Ela é de cansa. Roast. Custa 1 incolor, uma vermelha. É uma sorcery que dá 5 de dano na criatura sem voar. Eu já vou explicar o principal
principal motivo deles usarem Roast. Inclusive ele está aqui no site. Spellskite. Esse cara atrapalha demais o plano de combar. Então, assim, o fato de você dar 4, 5 de dano, basicamente enche bastante o saco de quem usa o Spellskite para se proteger do combo. Depois eu vou explicar a função dele para vocês. Então o Roast está aqui. O normal antes era o pessoal usar o Flame Slash. Onde está Flame Slash? Que era uma mana, dá 4 de dano a criatura alvo. Eu realmente não consigo agora, pode ser que me escape, eu não consigo entender o porquê dele usar o Flame Slash em detrimento ao Roast. Aliás, o Roast em detrimento ao Flame Slash. A única explicação que eu consigo encontrar é que o cara esperava esse carinha aqui, né? Siege Rhino, que tem 5 de resistência, e o nosso querido Mr. Banana, que também tem 5 de resistência. Então o que ele pensou? Falei, bem, já que eu vou ter que matar bicho que tem 4 de vida e vai estar coalhado de Tazigurs e Rhinos no ambiente, eu já boto uma porra que dá 5 e resolvo o meu problema. Eu só consigo ver essa justificativa. Se alguém aí vir alguma outra justificativa, por favor, conta pra gente aí nos comments, que eu só consigo enxergar essa justificativa. Mas assim, a função dele e do Flame Slash é basicamente a mesma no toante ao combo, é matar Spellskite. Outra novidade desse deck, apesar de não é tanta novidade, mas é uma novidade, é usar Blood Moon no main deck. Normalmente ele usava 3 cópias, a maioria das builds usam 3 cópias no site. Porém, não é incomum você encontrar caras que usem Blood Moon no main deck. O que essa carta faz? Essa carta simplesmente arregaça o cu de quem gosta de usar 3 cores ou mais. Falando no português, claro. Blood Moon, 2 incolor, 1 vermelha. Todas as lands não básicas viram montanhas. Ah, mas qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? É que se você tiver uma base de mana, tipo a do Tron, ou os decks normalmente aí usam 3 lands básicas, 4 no máximo, você fode o cara de acordo. Blood Moon, por exemplo, contra o deck Bloom Titan, é quase game over. Então Blood Moon, ela deu um salto ridiculamente alto também, assim. Ela pulou de preço cabulosamente, porque ela é uma das poucas cartas que tem um efeito parecido como esse. A outra que eu conheço, Magus of the Moon. Cadê? Magus of the Moon. Que basicamente faz a mesma coisa que Blood Moon, só que ele é uma criatura. Então assim, tanto o Blood Moon é um encantamento extremamente complicado para decks que tem bases de mana mais exigentes de 3, 4 cores aí que tá rolando no Modern. Então o cara ele teve uma sacada boa ao colocar isso no main deck, porque ninguém tem destruição de encantamento no main deck. Então ele provavelmente garantia muitos dos games dele simplesmente baixando o Blood Moon. Certo. Próxima carta, Electrolyze. Electrolyze é uma carta que quem começou a usar com mais frequência é o American, tanto o Control quanto o Mid-Range. E ela caiu no gosto, tanto que ela começou a subir de preço. Eu lembro de eu ter comprado as minhas quando eu comecei a jogar de América por R$2,50. Ninguém dava pelota para essa carta e hoje ela está com um preço meio altinho aí. E então o que ela faz? Em color azul-vermelha, ela dá 2 de dano dividido em 1 ou 2 criaturas ou jogadores. E você compra uma carta. Então, Eletrolizar, ela é uma carta que, assim, ela é especialmente bacana contra decks que usam almas penadas, Lingering Souls, né?
que gera 2 espíritozinhos lá. Você pega, mata 2 cartas com uma carta só, o que é sensacional. Então você, na verdade, você faz um 3 por 1. Você mata 2 criaturas que têm resistência 1 e ainda compra uma carta com velocidade instantânea. Então, gente, é uma carta que é muito boa. Ele usa 2 cópias. Próxima carta, Cryptic Command. Cryptic Command, apesar do custo, é hoje tido como o melhor anula do Modern. Ela também foi relançada em Modern Masters 3, o seu preço caiu. Ela está custando em média hoje R$100. Eu não acredito que ela vá cair mais do que isso. E assim que Modern Masters 2 cair um pouco, ela vai voltar para o patamar que ela estava. Ela estava em torno de R$150 antes da edição. Apesar do custo meio complicado de pagar, ela usa 3 azuis. É uma carta que compensa cada centímetro do custo dela, porque ela faz tudo o que normalmente um deck de control precisa. Ela custa 1 incolor, 3 azuis. Você escolhe 2. Em velocidade instantânea você escolhe 2. Você anula um spell sem condições nenhuma, assim, sem drawback. Simplesmente anula. Você volta uma permanente para a mão do oponente, ou sua, a mão do jogador alvo. Você vira todas as criaturas que o oponente controla e você compra uma carta. Eu vou dar apenas umas jogadas interessantes. Bem, Counter Target Spell, não tem muito o que explicar, né? Basicamente, você anula um spell, o que pode te custar a vida aí. Você retornar uma permanente para a mão do dono, para o Splinter Twin, é interessante, porque pelo menos no Game 1, ele não tem muitas coisas que destroem permanentes. Então uma criatura um pouco maior, ou de repente assim, um encantamento chato, ou mesmo um terreno que esteja atrapalhando, você consegue voltar essa permanente para a mão, zoando um pouco o jogo do cara. Virar todas as criaturas que o oponente controla é basicamente, dependendo do deck, se o deck for agressivo e depender de criatura, é você ganhar um turno. O cara tá lá naquele Alpha Strike, vou bater com tudo. Não, antes da sua etapa de declaração de atacantes, eu viro todos os seus bigatos e ninguém ataca porra nenhuma, o que é sensacional. E comprar uma carta, né, gente? Comprar uma carta é sempre foda, né? É sempre foda, e aí vamos. Por último, Splinter Twin. O deck tem esse nome por causa dessa carta. E é a carta, basicamente, não digo que é a mais importante do deck, mas é quase o coração do deck. O que Splinter Twin faz? Ela custa 2 manas e 2 vermelhas. Encantar criatura. A criatura ganha. Você coloca uma ficha que é uma cópia dessa criatura em jogo. Essa cópia tem... Essa é a parte importante. Ela tem haste. Aí no final do turno você exila a cópia. Por que isso é importante? Vamos voltar aqui. Splinter Twin, você encaixa aqui. Splinter Twin, Exarch. Aí você faz o que? Vira. Por causa disso, da habilidade, vira. Cria uma cópia do Deceiver. A cópia, você pode fazer o quê? Desvirar a permanente que você controla. Você desvira quem? O Exarca, que está com o Splinter Twin. Aí você cria outro Exarca, que faz o quê? Desvira, por causa do Splinter Twin. Aí você vira, desvira, vira, desvira, vira, desvira, vira, desvira, vira, desvira. Você cria 1.999.482,7 tokens de Exarca e bate com tudo porque suas cópias têm o maldito haste. Ou seja, não importa quanto de vida que o cara tem, ele vai morrer, porque ele não vai ter 1.999.487,2 criaturas para defender. Então normalmente, se deu tudo certo e a pessoa não tem resposta, Deceiver ou Mastermind, muda, Deceiver Exarch ou Mastermind, batem e arregaçam. Então é isso que é o combo do deck. Apesar da característica porradora dele, ele tem raio para na vida tal, não sei o que, ele tem essa característica aí.
Vamos falar de Sideboard. Sideboard. Ele usa um Dispel. Aí, o Dispel para aumentar um pouquinho. Aumenta um pouquinho a quantidade de anulas contra deck de controles por aí. Ele tem aí um backup a mais. O Spellskite. Spellskite, ele basicamente está aqui por um gigante motivo. Lógico, tem vários removals do formato que podem ser redirecionados para o Spellskite. O Splinter Team, por sua vez, conseguiria lidar com todos eles anulando, exceto o maldito Abrupt Decay, que não pode ser anulado. Então a galera de Splinter tem que ficar muito chateada quando ela olha a sua mão com Vendilion Clique e vê que tem 2 Abrupt Decay na sua mão e você está sem Spellskite. Isso significa o quê? Que você vai ter que se foder e forçar o cara a usar Abrupt antes de combar, coisa que o jogador bom de BGX, Jund ou Jund não vai fazer, ele vai esperar. Então o Spellskite é o cara, ele também, né, lógico, Path to Exile, também está muito comum nos decks aí que tem branco, agora voltou com o Jund aí, Terminate, também destrói a criatura, e todos os outros removals do formato aí, você pode mandar para o Spellskite sem problema algum. Ok? Também tem outra carta, que é o terror do Splinter Team, mas nós vamos deixar para falar nos hates, que é o último vídeo da sequência, não vou falar agora para não esticar mais o vídeo. Passando aí então, Ancient Grudge. Ancient Grudge. Esse flashback verde é o único motivo de você usar a Stomping Ground. O que é o Ancient Grudge? Ele destrói o artefato alvo por uma incolor e uma vermelha, e tem flashback uma verde. Você pode usar do Grave por uma verde. Contra o que você usa isso? Contra tudo que é artefato, contra Spellskites do adversário, mas principalmente no teu match contra Affinity. Teu match contra Affinity você consegue ganhar tempo antes de combar aí com os seus exarcas. Continuando, 2 de custo, Negate. Negate, ele é basicamente um Spell Pierce de 2 manas sem drawback. Ele simplesmente anula uma mágica não criatura. Sem drawback é simplesmente anula, cala a boca, acabou a brincadeira. Indo para 3, outra Blood Moon. Vamos supor que o match seja extremamente dependente de terrenos. Ele bota outra Blood Moon no main deck e faz o Tron do cara chorar. 3 de custo agora, Anger of Gods. Anger of Gods. Antigamente, pessoal, assim, um pouco, quando o Splinter Team surgiu, o pessoal não usava Anger. O pessoal usava Pyroclasm, que por 2 manas dá 2 de danos para cada criatura. Ele é facilmente retornável para jogo com o Snapcaster. Porém, por causa de criaturas como o Voice of Resurgence, que enche o saco, ou mesmo que Chain Finks, que quando vão pro Grave fazem alguma merda chata, eles optaram por usar Anger of Gods. É uma mana vermelha a mais, porém dá 3 de danos, ao contrário do 2 de Piroclasmo. Só que se a criatura que levou o dano dessa forma fosse ir para... Ou se, die significa ir para o cemitério. Em vez de ele ir para o cemitério, ele é exilado. Ele é exilado, ou seja, ele nem bate no Grave, então não ativa aquelas habilidades chatas. Então Anger tá aí, um incolor, 2 vermelhas, é uma sorcerer que faz essa putaria aí. Ele usa 2 exatamente para se livrar de vez de criaturas desse jeito. Provavelmente ele esperava decks como o Collected Melira, que usa Collected Company. O cara não sabe escrever, usa Collected Company. Ele esperava decks com Collected Company, que realmente estão um pouco na moda aí. Então ele resolveu colocar Anger of Gods. Vamos para outra carta, Dismember.
Gente, eu particularmente não gosto de Dismember, apesar de saber que muitas vezes ele salva a vida. Ele mata Rhino, ele mata Taziggur, e basicamente nesse deck ele custa 1 incolor e 4 de vida, porque ele não tem fontes de mana preta. Ele dá mais elemento surpresa de você usar uma mana e matar uma coisa grande do que qualquer outra coisa. Então, o efeito dele é uma mana e 2 pretas. Essa mana cortada aqui, para quem não sabe, é mana Phyrexiana. Ou seja, você pode pagar com mana preta. Tá escrito aqui, você pode pagar com uma maninha preta ou 2 de vida. É uma instantânea, criatura alvo ganha menos 5, menos 5. Então, é mais elemento surpresa do que qualquer outra coisa aí. E também, lá, não é nem tanto também elemento surpresa, também é aquele lance de você ter uma mana só e conseguir acabar com um problema com pouca mana, se você tiver muita vida, se você tiver recursos aí no caso. Mata os Spellskite, enfim. Próxima carta, Sour of Temptation. Sour of Temptation é uma carta que ficou na obscuridade muito tempo, até que o Sean McLaren em um GP, não vou me lembrar agora, resolveu colocar 2 no side e ela voltou com tudo, aumentando o preço, virando caralhuda. O que ela faz? Sour of Temptation custa 2 incolores e 2 azuis, ela voa, e quando ela entra em campo, ela rouba uma criatura do cara enquanto ela ficar no campo. Então, sabe aquele Ulamog gigantesco que o cara acabou de baixar? Então, você pode roubar ele. Ele é bacana, assim, e além de tudo ela voa, né? Ela bate, ela voa, tudo bem que ela tem uma vida de merda, mas, ela rouba uma criatura do cara. Ela pode roubar, inclusive, o Spellskite que tá torrando o saco pra você combar. Então, ele colocou uma aí, pra brincar. A partir dessas cartas daqui de baixo, eu vou explicar pra vocês o porquê de cada carta dessa. Quando o cara percebe que o oponente vai se fortalecer contra o combo, o que o jogador de Splinter Twin faz? Ele transforma o deck dele em um pouco mais de controle e tenta mudar um pouco a estratégia. Ele tenta depender menos do combo para ganhar. E aí que entra o Jace, Architect of Thought. É um Planeswalker muito bacana, muita gente gosta dele, passou a jogar com ele. E ele custa 2 incolor e 2 azuis. O que é que ele faz? O mais 1 dele, todas as criaturas do cara, do oponente, ganham menos 1, 0 até o fim do turno, quando ela ataca. Ou seja, aqueles espíritozinhos xarope, aquelas alminhas penadas, xarope, aquele soldadinho filho de uma puta, você consegue economizar a vida dando menos 1, 0 para as criaturas do oponente. Isso é o mais 1 dele, ele começa com lealdade 4. Porém, esse daqui é o segundo poder mais importante que o jogador usa. O mais importante é o menos 2, que é uma maneira de você conseguir uma card advantage absurda. Você olha, você revela 3 cartas do topo, entrega na mão do oponente, ele separa em 2 pilhas e você escolhe uma pilha para sua mão e a outra você coloca no fundo do Grimório. Ou seja, é um draw 2 que, entre aspas, você escolhe. É muito poderoso esse menos 2. Eu vou explicar o menos 8, porém o menos 8 é muito difícil de usar, mas se usar também é game over, né? Para cada jogador, você procura no Grimório do cara uma non-land e exila. Depois ele embaralha o Grimório. Você pode jogar essas cartas sem pagar o custo de mana. Então você olha no Grimório do seu oponente, no teu Grimório, exila uma carta dele, exila uma carta sua e pode castar essas cartas sem pagar o custo de mana. É muito difícil ele usar, mas se ele usa, ele vai conseguir olhar e pegar algo extremamente poderoso. Tanto do teu deck, aí você pode pegar, sei lá, uma Blood Moon que vai atrapalhar o resto do jogo, você pode pegar um pedaço do combo que falta. Mas enfim, é muito difícil usar o menos 8, porque vai de 1 em 1, aí ele vai precisar de 5 turnos para conseguir estourar o Jace, o que não é viável. Então ele vai usar basicamente o mais 1 e o menos 2 aí. Batterskull, custo 5 aí.
Batterskull. Batterskull é o seguinte. Ele hoje, a popularidade dele também baixa por causa de uma cartinha que está entrando em todo deck que tem preto e vermelho aí. Vamos achar. Que é essa daqui. O fato dele destruir o artefato alvo e o Batterskull ser um artefato diminui um pouco aí os decks que estão usando ele, mas ele continua sendo uma carta do caralho. O que ele faz? Ele custa 5, é um artefato, equipamento, ele é uma arma viva, ou seja, quando ele entra em campo, você coloca um germe de trigo aí, uma piada idiota. Você coloca um germezinho pretinho, 0/0, e depois já entra equipado. Ou seja, ele grosso modo é quase uma criatura 4/4 aí, né? Então, o que a criatura ganha? No caso do seu germe 0/0, vai ganhar 4/4, então o seu germe 0/0 vira 4/4. Ele tem vigilância e lifelink. Isso significa que quando ele entrar contra decks como, por exemplo, o Burn, ele vai encher o saco pra caralho. As outras habilidades. Por 3, você retorna ele para sua mão. Ou seja, vamos supor que por algum motivo o cara mata o germe. Você simplesmente volta ele para sua mão, baixa de novo. Ou você pode pagar 5 e equipar numa fadinha sua. Então ele é uma carta extremamente complicada. Era, pelo menos, né, de se tirar. Porque você precisa de uma destruição de artefato. E ninguém coloca a destruição de artefato contra um Twin. Porque Twin só tem ele de artefato. É basicamente queimar um slot. O Kolaghan Command, por sua vez, porque ele caiu um pouco a popularidade, é main deck. Ninguém tira, ninguém deixa de colocar o Kolaghan Command porque ele é muito bom. E destruir o artefato aí tá no meio das características dele, o que enche muito o saco. Então, Batterskull tá aí. Mas ele caiu um pouco de popularidade. Mas o cara usou e foi campeão. Quem sou eu para questioná-lo? Seguindo no custo 5 aí do side, Teferi, Mage of Zhalfir. Custa 2 incolores e 3 azuis. É uma criatura lendária, humano negão, mago. Ele tem uma característica que pouquíssimas cartas no Magic tem, né? Ele tem flash, não é a característica que é rara. Ele pode entrar como se fosse uma instantânea. As criaturas que você tem e não estão em campo também tem flash. Essa característica não vai significar muita coisa para você, porque basicamente todas as criaturas também têm flash. Aí vem a última, que é o principal motivo dele estar aqui. Cada oponente só pode soltar mágicas, só pode castar mágicas, quando ele puder usar uma sorcery. Ou seja, deixa eu explicar o que isso daqui significa. Primeiro, ele não vai conseguir usar nenhuma mágica instantânea, a não ser que ele use na fase principal 1 ou 2 dele. Então nada de anula. Não vai ter anula. 2. A segunda característica. Uma pessoa que usa decks dependente de cascata não vai poder soltar o spell que a cascata puxa. Por quê? Porque você usar um spell como você fosse uma sorcery significa que tem que ser na primeira ou na segunda main phase e com a pilha vazia. Se você usar um spell com cascata, vou colocar um exemplo aqui, vamos lá. Pô, não vou lembrar o nome agora, que caramba, mas vamos procurar. Cascade. A mais comum aqui, que é Violent Outburst. Então, Cascade, ela tá na pilha, você puxa outro spell para estar em cima. Um exemplo mais usado aqui no caso, um Living End. Então, o spell com cascata não vai funcionar porque ele não vai poder castar o segundo spell. Por quê? Porque o Violent Outburst ou qualquer outro spell que está na cascata vai estar na pilha. Então você não pode castar. Pro Twin, Living End é um match chato. Então, Teferi estando na mesa, acabou a alegria. Ninguém usa cartas dessa forma. Funciona também com cartas com Suspend. O fato de você castar uma carta
com suspende não estando na sua main phase, significa que você não pode usar. Então, cartas que vieram para campo via suspend não funciona como Teferi. Nenhuma funciona. Então assim, sabe aquele Abrupt Decay que eu falei? Então, se o Teferi está em campo, acabou a brincadeira. O cara não pode usá-lo no turno que você for combar, o que é uma alegria. A última carta aqui, Queranos, God of Storms. Ele é um tarado, Queranos, piada ruim do caralho. Enfim, ele custa 3 incolores, uma azul e uma vermelha. É um encantamento, criatura lendário. Deus, oh. Ele é indestrutível. Enquanto a sua devoção ao vermelho e ao azul for menor do que 7, ele não é uma criatura. Ele dificilmente vai virar criatura nesse deck. O importante dele é a segunda característica. Caso um jogador de Twin perceba que está muito chato ganhar, ele tenta dar 3 em 3 de dano dessa forma. Ele revela a primeira carta que ele comprar em todos os turnos dele. Quando revelar uma land, ele compra uma carta. Então ele revelou uma land, ele comprou a land, revelou, opa, é uma land, ele compra outra. Então ele deu draw 2, uma puta de uma vantagem para ele. Caso não for land, ele vai dar 3 de dano no jogador ou na criatura alvo. O que significa que ele tem uma grande chance de pegar coisas úteis para ele, ou então dar 3 de dano. As duas alternativas são extremamente boas. Então, o que acontece? Ele fica com porre de anula, um porre de criaturinha xarope aí para tentar te vencer, enquanto o Queranos vai te batendo 3 em 3 aos pouquinhos. Vai te matando aos poucos. Então, esse foi o deck aí, segundo colocado do GP Charlotte. Eu espero que vocês tenham gostado. Próximo vídeo nós vamos falar da minha versão de Twin que eu jogo atualmente no mall. Vocês vão ver um pouquinho de diferença, eu jogo um pouquinho mais voltado para o old school. Vocês vão perceber. Então, até mais. Obrigado.